Tudo bom, pessoal? Hoje eu selecionei 3 perguntas que muitas pessoas fazem, às vezes são parecidas, às vezes elas não são tão parecidas, mas às vezes querem dizer o mesmo sentido, então eu quero responder isso aqui para vocês e eu espero que satisfaça a dúvida de muita gente, tá bom? Vamos lá, eu vou começar a fazer alguns vídeos de perguntas e respostas de uma forma um pouco mais frequente para ir respondendo tudo aquilo que às vezes as pessoas me perguntam e eu acabo não tendo condição, tempo de responder todo mundo, então eu vou fazer através de vídeos e acaba ficando bacana. Vamos lá, uma pergunta do Anderson Schiffer, de São Paulo. Como saber qual é o melhor lugar para estabelecer a minha empresa nos Estados Unidos? Anderson, vamos lá, a gente tem algumas situações, eu escolhi hoje gravar aqui com a Glassboard, com a lousa, para a gente poder desenhar algumas coisas e explicar para vocês. Para a gente escolher qual é o melhor lugar, eu levo em consideração diversos fatores, né? Eu costumo colocar o clima como um fator primário, porque às vezes as pessoas querem vir para os Estados Unidos ou ir para a Europa, mas elas se esquecem que nesses países, diferentemente do Brasil, existem climas muito extremos. Existe neve, existe deserto, existe furacão, existe tornado e as pessoas esquecem disso, elas não levam isso em consideração na hora de escolher qual é o melhor negócio para elas colocarem e onde implantar aquele tipo de negócio. Eu vejo muita gente falando, olha, eu quero por exemplo, abrir uma sorveteria no norte do país, vai dar certo? Pode ser que dê, claro que dá. Todo mundo toma sorvete no mundo inteiro, né? Eu tive na Islândia, um lugar que eu gosto muito, falo muito aqui para vocês, eu tinha sorveteria na Islândia no inverno, então lógico que vai vender. Mas qual é a chance de você vender mais sorvetes em Nova York, onde tem aí 5 meses frios, ou em Miami, onde você tem 3 dias frios no ano? Percebe? Então às vezes essa escolha técnica muito pontual, muito fria, sem tirar a emoção, né? sem colocar a emoção, sem você ir pela sua paixão, acaba fazendo uma diferença muito grande. Então eu costumo sempre olhar primeiro, o lugar onde eu vou, eu tento olhar a questão climática, a região, eu costumo enxergar o lugar de uma forma fria, então eu falo assim, olha, é um lugar bacana para fazer isso ou não é? Ponto 1. Ponto 2, eu olho sempre o PIB daquele determinado país ou daquela determinada região mais específica. Então eu venho macro e venho até o micro. Saio do macro e venho até o micro. Para quem não sabe, eu vou tentar desenhar um pouquinho de uma forma... Gente, vai ter economista que vai falar assim, poxa Daniel, você está falando de uma forma muito simples, tem muitas outras vertentes que poderiam sair desse desenho que você vai fazer. Eu entendo, tá? Mas assim, eu estou falando de uma forma simples para as pessoas, para que eles possam entender. Eu não estou falando com economistas, não estou falando com engenheiros, não estou falando com advogados. Eu estou falando de uma forma para que as pessoas possam entender a mensagem. E todas pegarem a informação e usarem essa informação. Não adianta eu passar uma informação inútil. Eu quero passar uma informação que as pessoas possam usar. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que muitas vezes as pessoas ouvem jornais, revistas e tudo mais, vocês ouvem muito falar no PIB. O que é o PIB? Né? O que é o Produto Interno Bruto? Vamos lá, o PIB, eu costumo desenhar, ele sai em 2 vertentes, tá? Eu vou colocar essas 2 vertentes aqui para você. A primeira vertente é a distribuição de renda. Tá? Uma coisa que a gente precisa... Eu vou desenhar o esquema inteiro aqui para vocês entenderem. Então vamos colocar aqui, ó, distribuição de renda. Segunda vertente que a gente coloca é a questão da arrecadação de impostos. Vai ter gente que vai falar assim, Daniel, é o contrário, você devia ter começado de trás para frente. Eu vou fazer do jeito que eu entendo para as pessoas entenderem, certo? A distribuição de renda, nós estamos falando aqui de pessoas. Então essas pessoas, o que elas fazem? Elas consomem, elas gastam o dinheiro. Você recebe o seu salário, o que você faz? Você gasta. Você vai no mercado, você compra um carro, você paga a prestação do seu carro, você paga
um empregado, você paga um transporte, você paga gasolina, você paga uma série de coisas, né? Então vamos colocar aqui, consumo. E aí o que sobra, o que no Brasil geralmente é um pouco raro, mas vamos trabalhar no mundo ideal, tá? Porque senão fica meio tumultuado e vocês vão entender porque que às vezes o PIB no Brasil é meio bagunçado ali. É difícil você ter um número muito preciso de PIB no Brasil, muito preciso mesmo. Eu travo nas contas quando eu vou tentar juntar alguns números para chegar no número real, porque eu me perco nela. Eu não sou economista, tá? Mas eu me perco um pouco. Alguns conseguem chutar alguns números, alguns conseguem dizer até que esses números são reais. Vamos lá. E o que sobra? Poupança. Certo? Economias no geral. Quando você faz um investimento num banco, por exemplo, a poupança, você sabe para onde vai o dinheiro da poupança quando você põe no banco? Pergunta para o gerente do seu banco. Vai para alguns investimentos. Esses investimentos geram empregos, geram desenvolvimento regional, geram geração de novos recursos financeiros na economia. Então ele gera desenvolvimento no geral. Tá? É um outro ciclo que acaba entrando dentro de um mesmo. Essa poupança, como eu falei, ela gera investimentos. Geração de Minha Casa Minha Vida, financiamento, uma série de coisas, tá? Esse produtos, esse consumo aqui, vamos dizer, isso aqui, ele vem para cá. O que significa? Quando você paga uma conta de luz, de água, de telefone, você coloca um telefone na sua casa, você tem uma luz na sua casa, você tem uma água na sua casa, você tem um carro, você tem... Enfim, você vai no mercado, você gera aqui uma melhora na sua qualidade de vida. Certo? Você melhorou, você consumiu, você comprou coisas que trouxeram uma melhor qualidade de vida para você. Certo? Quando você compra alguma coisa, você gera necessidade de produção. Ou seja, quando você compra um relógio, quando você compra uma camisa, quando você compra uma calça, quando você compra um sabão, quando você compra uma pasta de dente, uma escova de dente, um pente de cabelo, quando você compra qualquer coisa, um telefone, você gera necessidade de produzir um novo para vender para uma próxima pessoa. Dependendo do telefone, se quebrar, você tem que comprar outro. Então você tem que produzir um outro telefone. Você, com o consumo, gera a necessidade da produção. Quanto maior o consumo, maior o aumento na produção. Quanto maior você tem distribuição de renda, maior vai ser o consumo, maior vai ser a produção. Certo? Essa produção gera isso aqui. Então, aumentou o investimento. Aumentando o investimento, sua poupança gerou investimentos, esses investimentos geraram novos empregos, que geraram novos consumos, que gerou aumento na produção, necessidade, subiu para cá, certo? Que gerou nova arrecadação, nova distribuição de renda, e assim é o ciclo. Quando você vai analisar um lugar para colocar o seu produto, o que você vai analisar? Isso aqui. Porque quanto maior a distribuição da renda, maior a capacidade de compra, maior a necessidade de produção. Se você vai vender um produto, você tem que olhar aqui. Se você vai fabricar um produto, você tem que olhar aqui e aqui. Então são situações que na hora que você vai analisar o melhor lugar para colocar a sua empresa, você tem que sim conhecer qual é o PIB. Você tem que sim saber qual é a riqueza daquela região como um todo, qual é o consumo, qual é a produção, qual é a disponibilidade financeira, qual é a arrecadação daquela região. Se você vier aqui para o sul da Flórida, por exemplo, você percebe nitidamente, se você vem para a Aventura, atravessa a Biscayne, você tem ojos, alguns chamam de ojos. É nítido a diferença de arrecadação.
Por quê? Porque quem for lá vai ver, vai perceber nitidamente. Vocês vão perceber o PIB de um país rico, o PIB de um país pobre, vocês começam a olhar uma série de setores aqui, ó. E você quando você analisa isso para implantar o seu negócio, abrir o seu negócio, sua empresa, colocar seu produto, colocar sua indústria, você tem que olhar isso aqui macro e isso aqui micro, tá? É a forma que eu faço. Sugestão. Vai ter gente que discorda, vai ter gente que diz que isso não funciona. Para mim funciona. Para os meus clientes sempre funcionou. Graças a Deus a gente tem uma série de retornos muito positivos, números muito legais, inclusive que alguns deles acabaram indo para a mídia do Brasil, que acabaram sendo colocados em revistas importantes no Brasil. A nossa forma de análise, tá bom? E por fim, Anderson, dentre muitas variáveis que eu analiso, eu costumo olhar também se aquele produto cabe naquela determinada região. Tem um vídeo engraçado no YouTube, quem quiser dar uma olhada lá, que um ministro do Vladimir Putin fala numa conferência que eles estavam, que eles tinham que aumentar as exportações de carne suína para Europa, para África, para Ásia e para os países árabes. E o Vladimir Putin dá risada. Esse vídeo está em vários lugares. O Vladimir Putin dá risada, porque ele fala assim, ele mesmo comenta, ele vira para o ministro dele e fala assim, olha, os países árabes não consomem carne suína. E ele, não, desculpa, foi uma forma de dizer. Você vai querer vender carne suína para muçulmano? Percebe? Veja se o seu produto cabe naquela região. Veja se o seu produto é realmente factível na região. Vou dar um exemplo para vocês, outro. Nós estamos em Aventura. Aventura é uma cidade, aqui no sul da Flórida, predominantemente judaica. Tem muito judeu aqui. Muito judeu aqui. Você vai trazer carne suína para vender aqui? Vai vender. Não vai dar certo. Percebem? Analise macro e depois venha fazendo os ajustes finos até o micro. Aí dá certo a sua implantação. Certo? Espero ter respondido, Anderson. Vamos para a segunda pergunta. Marcela Mareto, de Porto Alegre. Como é o mercado para prestadores de serviço nos Estados Unidos? Marcela, eu vou apagar aqui e aí eu vou explicar para você. Prestação de serviço é um mercado complicado em qualquer lugar do mundo, né? Primeiro que você precisa estudar para poder ter a validação do seu diploma, sua certificação, sua inscrição, tudo naquele determinado lugar. Tá? Então, por exemplo, não adianta você simplesmente vir do Brasil para cá querer fazer a mesma coisa que você faz no Brasil. Algumas profissões vão permitir, outras não. Mercado de prestação de serviço, em qualquer lugar do mundo, sempre foi um mercado muito bacana e muito disputado, né? Ocorre que, o que eu respondi até para um cliente meu na semana passada, você vai perceber que o mercado de prestação de serviços, eu vou falar para você aqui, vou falar do meu pessoal, tá? Você vai ter muita concorrência, porque prestador de serviço, geralmente você tem muita concorrência em qualquer lugar do mundo. Nem todos eles vão jogar limpo com você. Isso é um fato. E, infelizmente, a cultura brasileira, o brasileiro é assim, como é que ele faz? Eu vivi isso muito no Brasil, já vivi aqui nos Estados Unidos algumas vezes. O brasileiro, ele não aceita de forma alguma, ele é territorialista, ele acha que aquele território é dele e ponto final. Não importa se ele dá conta, não dá, se é grande, se cada um tem o seu espaço, não importa. Ele acha que aquilo ali é dele e dele só. E ele vai fazer de tudo para criar problema para você, até jogar sujo. Então eu já vi isso acontecer algumas vezes aqui nos Estados Unidos, infelizmente. Não são todos, claro que não são todos, mas existem alguns brasileiros que a gente vê isso aqui, eu vejo em todas as áreas, tá? Eu tenho amigos meus em todas as áreas, eu ouço exatamente a mesma reclamação de todos. A melhor forma que o concorrente desleal tem para tentar se manter ali e aparecer
inventando alguma coisa, falando mal, criticando, criando algum tipo de situação, verdade ou não, né? Muitas vezes não, a grande maioria das vezes não, só para querer prejudicar aquele que é um concorrente dele e que de alguma forma está se destacando por qualquer razão. Então, em vez dele fazer a lição de casa e estudar e melhorar e perceber as suas próprias falhas, seja ela no marketing, na mídia, no estudo, na melhor qualidade, ou o que for, ele acha mais barato e mais fácil inventar uma história e prejudicar o outro do que melhorar o seu próprio serviço. Então, assim, eu falo isso para todos os meus clientes que me perguntam. Mercado de serviços nos Estados Unidos, quando você vende algo que é um conhecimento seu, pessoal, eu nunca tive problema com o americano, tá? Tenho dezenas, diria centenas de amigos americanos, colegas, parceiros, amigos mesmo, mas infelizmente o mercado brasileiro, e eu já ouvi isso em diversos estados, de diversas profissões, não estou falando só de mim, infelizmente o brasileiro tem essa cultura destrutiva, tá? Quando ele se sente de alguma forma incomodado, a primeira coisa que ele faz é criticar, denegrir, falar mal, criar uma situaçãozinha para daquela forma ali usar isso. Só na cabeça dele ele acha que ele está se beneficiando com isso, mas é a forma que infelizmente algumas pessoas fazem. Então o mercado de serviço nos Estados Unidos é bacana, com certeza absoluta, mas você tem que estar mais ou menos ciente de que nem sempre os brasileiros vão ser receptivos com você. Vamos para a última. Paula Caminati, de Campina Grande. O que você prevê para o dólar em 2019? Paula, eu fiz um vídeo lá atrás. Eu previ o dólar 2018 e 2019. 2018 já se realizou. Lembra que eu falei que o dólar chegaria em 4 por volta de julho de 2018? Chegou. Vai cair um pouquinho, pelo que eu acho, tá? Não sou mestre, não tenho bola de cristal em previsão de dólar, mas o que eu acho? Eu acho que ele vai flutuar um pouquinho, vai subir um pouquinho. Ontem baixou, hoje subiu o dobro do que baixou ontem. Também não sei quando esse vídeo vai pro ar, tá? Então pode ser que vá amanhã, pode ser que vá depois. Então assim, minha referência foi para esse minuto. Acho que até o final do ano ele deve ter vai ter uma disparadinha descida, vai ficar nessa até a questão eleitoral. Eleitoral eu vou gravar um vídeo na semana que vem para vocês. Eu estou juntando algumas informações que eu recebi de alguns amigos, alguns parceiros, alguns repórteres, alguns jornalistas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Eu estou juntando o que eles estão me dizendo, que eu quero gravar um vídeo para vocês com uma teoria que deu um clique na minha cabeça aqui. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa esquisita nessas eleições, tá? Eu recebi algumas informações que algo começa a se desenhar muito sutilmente e eu quero falar para vocês, como eu falei o ano passado sobre a questão do dólar, que esse ano o presidente do Bank of America falou exatamente a mesma coisa há um mês atrás que eu disse há um ano atrás. Então pode ser que comece a se desenhar alguma coisa aí para essas eleições que tá esquisito essa história, algumas coisas não estão se encaixando para mim. Eu desenhei a minha teoria, eu vou colocar para vocês nos próximos vídeos. O que eu acho da economia brasileira para 2018 e 2019? Vai melhorar? Paula, infelizmente eu não enxergo isso, tá? Porque é assim, tem toda uma questão eleitoral. Agora, eu não sei se vocês viram, a análise de risco político do Brasil, ela é esquisita. Ela tá ruim, ela tá bem ruim. Em qualquer cenário, ela tá bem ruim. Porque é óbvio, as pessoas imaginam que se entrar um presidente muito bom, ele vai ter que fazer cortes, ele vai ter que sangrar, ele vai ter que cortar na própria carne. E isso vai gerar uma retração da economia. E isso vai gerar um desinteresse de investidores internacionais no mercado brasileiro. Então quer dizer o quê? O dinheiro que já não está circulando, ele vai circular menos ainda, ele vai ser retirado da economia. O que não é bom para a economia, mas é bom para o país. A longo prazo, não a médio e nem a curto. Tá? Estamos falando vai semear em 2019 para colher em 2023, 2024. Se entrar um presidente ruim,
aí a situação é muito crítica. Porque aquele restinho, daquela raspinha do tacho que está ali, ele vai ter que queimar para política de sustento. De novo, para bancar tudo aquilo que ele prometeu durante a eleição, para se sustentar ali. Porque num país que está vindo de umas sucessões de brigas políticas e impeachment e uma série de coisas, a chance de ter um embate de novo político por divergências e de novo começar toda aquela história que a gente já viu há 1 ano, 2 atrás, é muito grande. Então, assim, eu não consigo enxergar um cenário político, econômico ou social de melhora nos próximos 5 anos. Eu não consigo. Se entrar um presidente muito, muito, muito bom, eu consigo enxergar um cenário de longo prazo se ele fizer a lição de casa. Tá? É isso. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Eu tenho mais 3 perguntas e respostas aqui que eu vou fazer, talvez na outra semana, que são bem interessantes, são bem legais. Tem alguns vídeos agora que eu estou gravando que eu quero também que vocês assistam, porque vão trazer bastante informação, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.